Fala, jovem! Que bom estar com você mais uma vez, que bom começar mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse momento de encontro, esse momento de bate-papo, esse momento de conversa, de temas que são direcionados para você, jovem, para você que está participando, que nos assiste, que acompanha esse conteúdo. Aliás, eu estou sabendo que não são só os jovens que assistem esse programa, nós temos senhoras, pastores que acompanham, obreiros, irmãos que já têm família, mas também acompanham, porque de fato, e você vai concordar comigo, os temas são sempre muito bons, são sempre muito interessantes, não só do ponto de vista espiritual, claro que é o mais importante para nós, mas também no dia a dia, no cotidiano dos jovens e de todos aqueles que vivemos esta obra maravilhosa. E a gente começa mais uma edição desse programa que é um encontro semanal e que nós temos com alegria, tendo você aí do outro lado. E agora você vê quem está conosco aqui, os irmãos que estão presentes, os jovens aqui no estúdio, a nossa convidada, a minha colega Andréia, que está aqui. Andréia, paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, os jovens que vieram, a Andressa. Amém. É uma alegria, como sempre, muito grande estar aqui com vocês. Amém. Fala um pouquinho sobre os nossos convidados, jovens convidados. Sim, hoje. Hoje, pastor, os nossos convidados, cada um é de uma igreja, de uma ICM, vamos dizer assim, e eles são da Serra, de uma cidade próxima aqui, que faz parte da Grande Vitória, justamente. Muito bem, daqui a pouquinho eles vão se apresentar. Quer que eu fale o nome vamos brevemente? Vamos começar conhecendo os nossos. Estamos com o Abner aqui, o Daniel jovens. e o Mateus, são os varões. Abner, Daniel e Mateus. E as meninas são Ana Luísa e Stephanie. Muito bem, então tá aí. Agora eu vou apresentar a nossa convidada, nossa querida irmã, doutora Andressa Prates. Isso. É isso aí, eu já tenho decorado seu nome, tá vendo, Andressa? Andressa, que é psicóloga e que sempre que a gente tem um tema que é afeito à psicologia e que é tratado pela psicologia, a gente tem tido oportunidade de ter a Andressa conosco aqui para responder, para atender. Paz, Senhor, Andressa. A paz do seu pastor, a paz do Senhor todos. É um prazer estar novamente com os irmãos e discutir um assunto interessante a todos, de jovens de todas as idades. Muito bem. Andréia, vamos começar com o tema do programa de hoje? Hoje o tema é muito interessante. Como lidar com as perdas. Interessante que está no plural, né, irmãos? Como lidar com as perdas. Existem perdas materiais, imateriais, enfim, nós vamos descortinar este assunto aqui agora com os jovens. É um tema muito interessante e aqui eu começo já conversando com você, Andressa, porque é uma realidade que faz parte da vida, né? De maneira, assim, introdutória, como é que você poderia abordar essa questão da perda na vida humana? A perda, ela é frequente, constante, mas ela não é agradável. É até por isso que é perda, né? Nunca vai ficar satisfeito por perder. Então, a perda traz momentos de desconforto, momentos em que emoções que a gente não considera positivo, elas vão ficar com mais ênfase, presente a tristeza, serão presentes mais a raiva, questionamentos. Então, a perda é um momento singular, é um momento que a gente dá uma pausa e começa a refletir a vida e as questões envolvidas com aquela perda. Muito bem, está aí feita uma palavra introdutória. E só para a gente tirar um pouquinho do peso, né, desse tema, que às vezes pode ser que seja visto de uma maneira muito pesada, tem uma coisa boa de perder, peso. Ah, sim, interessante, né? Tá aí, não é sempre ruim perder, não. Às vezes a gente perde peso e fica feliz. Andréia, pode tocar... Perder medo, tem várias coisas aí, positivas, coisas, tá? Às vezes há coisas boas que a gente perde. Que a gente não quer encontrar, né, pastor? Muito bem, Andréia, pode seguir com os nossos jovens. Vamos começar com a Ana Luísa? Você pode fazer pergunta? Pai do Senhor, meu nome é Ana Luísa, sou da igreja de Pitanga, do ministério do pastor Carlos Santiago. E na Bíblia nós temos a história de Jó, que foi um servo temente ao Senhor. Mas Jó, em certo momento, ele foi provado, ele sofreu algumas perdas e em certo momento ele questionou o Senhor dessas perdas. E nós, como servos do Senhor, como nós podemos lidar com essas provações, estando descansados na vida espiritual e na emocional? Muito bem, eu vou pedir para você responder, Andressa, do seu ponto de vista da psicologia, e depois eu posso fazer uma abordagem
daquilo que foi o projeto de Deus na vida de Jó. Sim, olha, a perda, no caso de Jó, né, é um exemplo bíblico, e ele não esperava. E muitas das nossas perdas são surpresas. A gente planeja, faz tudo certinho, e nós temos uma lógica superficial que funciona para a gente. Se eu fizer tudo certo, então dá tudo certo. E quando vem a perda, é uma surpresa. Peraí, eu fiz tudo certo e não deu tudo certo, tem alguma coisa errada. Então vamos investigar para corrigir o processo. Em algumas situações é assim mesmo que nós fazemos melhorias, crescimentos, porque a gente investiga o processo e aí faz diferente. Mas algumas perdas, elas são inevitáveis e tem algumas que são irrevogáveis. Por exemplo, o caso dele, no começo ele estava perdendo os filhos, estava perdendo todos os bens. Então, são perdas muito significativas que vão trazer uma palavrinha que é a dor, o sofrimento. E depois disso pode começar um questionamento muito constante de então onde eu errei. Você vê que muitas vezes no livro ele começa investigando onde estava o erro dele, e isso tem muito a ver com a gente. Quando vem a dor, o que eu fiz de errado? Onde que eu tenho que corrigir? E a história apresenta que ele não tinha feito nada de errado, era o contrário, era exatamente pelas suas qualidades, por o quanto que ele era zeloso, que ele foi escolhido para sofrer. E às vezes a gente considera no momento de sofrimento que aquilo é resultado de um equívoco, de algo que nós trazemos como defeito, e muitas vezes elas só estão marcando momentos diferentes da vida. É uma nova etapa que está por vir. Então aquela perda vai construir uma nova história para você. Só que aquele é um momento necessário de ser vivido. Amém. Há um aspecto interessante na experiência de Jó e que se reflete, para mim, se resume de maneira muito clara em um dos versos do livro de Jó, quando ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, do ponto de vista do projeto de Deus na nossa vida, a vitória de Jó foi exatamente que o plano do Senhor acontecesse na vida dele. Na medida em que você entende, e aí, corroborando o que você acabou de falar, na medida que você vive em retidão, na medida que você vive o projeto de Deus, na medida que você depende dele, que você confia nele, que você anda de acordo com a vontade do Senhor, a perda tem outro sentido. Ela espiritualmente falando, ela acontece, vem o conforto do Senhor, né? Você falou, ele perdeu a família, ele perdeu, né, os bens, perdeu a saúde, né? A saúde dele ficou comprometida, mas ele não perdeu o que ele não podia perder, que era a sua confiança no Senhor, a sua vida nas mãos de Deus, né? O seu posicionamento em relação àquele que age de maneira maravilhosa. E em função disso, ele passou a conhecer melhor ao Senhor. Agora os meus olhos te veem. Agora tu não és um Deus que eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho uma experiência real contigo. E há um aspecto interessante, é que o Senhor nunca fica devendo nada ao homem, porque na sequência ele recebeu bênçãos em dobro. O que a resposta do Senhor, a bênção do Senhor, ela vem em dobro. Amém? É isso mesmo? Tá tudo certinho? Eu queria acrescentar, porque às vezes a pessoa acha, porque ela está perdendo, que ela precisa encontrar uma saída diferente, com ela. E ela se culpa, e essa culpabilização aumenta o sofrimento. E porque ela se retrai e não vai compartilhar esse sofrimento. Precisa dar espaço para verificar outras variáveis. Nem tudo está na sua mão. Nem tudo é sua responsabilidade. Então, tem algumas situações, por exemplo, Jó estava lá investigando e ele não chegava a uma conclusão de onde vinha tanto sofrimento, porque não estava com ele. Era só vivenciar para ter intimidade, né? Para ter intimidade. Não estava no controle dele. Não era com ele. Então, deixar
um pouco, essa tentativa de controlar os eventos vai tranquilizar mais nesse período de dor. Vai ajudar a enfrentar esse período de dor? Vai permitir vivenciar essa experiência com mais tranquilidade. Porque se não era para ser comigo, se a culpa é minha, então não vivencia, resiste muito. E é um paradoxo, né? Quando a gente aceita, a gente pode mudar. Então, se resignar um tanto, isso está acontecendo comigo, eu não sei porquê, e não vou chegar a uma conclusão, mas eu permito esse momento. É assim que dói a vida para mim hoje e vai ficar mais tranquilo passar. Muito bem, tá aí a resposta. Vamos falar agora, Andréia, com mais um dos nossos jovens que estão aqui? Sim, pastor, e agora o tema vai ser vida sentimental. Opa, jovem gosta disso. Pode fazer sua pergunta. Pai do Senhor Jesus, eu me chamo Abner, sou da igreja de Porto Canoa 2, ministério do pastor Ademar Rodrigues, e a minha pergunta é, nós que somos jovens, nós estamos passando por um processo, né, de buscar o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Alguns jovens já namoram, e eu gostaria de saber como lidar com a perda de um relacionamento, tanto no quesito da psicologia como no espiritual. Olha, quando o sofrimento na perda, que a gente já conversou anteriormente, que ele estará presente, é proporcional ao significado do objeto perdido. Então, quanto mais importante era essa relação, quanto mais interessante era essa pessoa, quanto mais expectativas de conviver com ela, maior sofrimento em perdê-la, beleza? Então, quando você despede essa relação, muito dessa expectativa, desse convívio se vai com a pessoa. Aí vai doer. Então, no primeiro momento, é admitir isso. Não tentar disfarçar, então vou no shopping hoje, então também não falo mais, bloqueio em todas as redes sociais. Calma aí, tá? Só vai doer. Mas vai doer menos daqui a pouco. E mais um pouco, bem menos. O que segura muito no relacionamento, na ideia do luto do relacionamento? É pensar que o que foi vivido nunca mais você vai viver com outra pessoa. Toda vez que pensa assim, dói mais do que o necessário. Imaginar que aquilo que você viveu era perfeito é uma ilusão, né? Recortar situações agradáveis, construir uma narrativa que só permitiu vivências positivas naquela relação e ficar relembrando isso. Por que não é verdade? Porque se fosse só agradável, só cuidado, não teria chegado ao desgaste ao término. Algo ali não estava compatível com o que vocês gostariam de vivenciar. Então, ter uma visão mais realista da história e acreditar mais nas possibilidades que virão vai fazer com que você transita essa etapa com mais tranquilidade, com mais segurança e não se sentir fracassado, porque às vezes parece que, então eu fracassei, não vou ter mais nenhum relacionamento, isso é comigo, eu estou destinado à solidão. Menos drama, menos catástrofe, é só uma fase da vida, você está no período de experimentos, nós não temos garantias e é mais uma tentativa. Respondido? Você perguntou também sobre o ponto de vista espiritual. Claro que aquele que serve ao Senhor e que deposita nele a sua vida, o Senhor vai conduzir os seus passos, né? É uma expressão que eu sempre gostei muito de dizer, o pastor Luiz Eugênio também, acabou que a gente se encontrou falando isso. Se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, a gente já ajuda muito. Entendeu? O Espírito de Deus tem uma obra para realizar na nossa vida, ele tem um projeto. Na medida em que eu sou fiel, o Espírito Santo vai conduzir a minha vida nesse sentido também, ele tem um projeto para mim. Então, quando há uma situação como essa dentro do ambiente de servos, né, que pode acontecer, e que, aliás, melhor, a doutora Andressa falou aqui de quanto maior a expectativa, maior a dor, mas imagine a expectativa de um casal que sobe ao altar e se casa, e depois, por algum motivo, se depara com um rompimento. Então, maior ainda é a dor depois do casamento. Se aconteceu antes, menos mal. Se essa separação se deu no período de construção do conhecimento, de um conhecer o outro, e se chegou
à conclusão de que não, por qualquer motivo, não vai continuar, amém, melhor que fosse nesse momento. Tá? Agora, o Senhor permitiu que eu estivesse ali, eu tive um aprendizado, eu vivi uma experiência com Ele, certamente o Senhor tem uma outra bênção para mim, e essa será a bênção e não aquela que eu estava vivendo antes. Amém? Seguimos. Agora a gente tem uma pergunta de fora, né, Andréia? A gente tem a participação de um jovem que vai trazer uma informação e uma pergunta para nós. Então vamos ouvir o que o jovem, quem é e o que tem a dizer. Então fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Matheus Henrique, da Igreja de Castelândia, do Ministério do Pastor Wilson. E minha pergunta é: como podemos lidar com a perda de funções que alguns jovens sofrem durante a caminhada? E qual atitudes podemos adotar para superar e suportar este momento? Amém. Está aí feita a pergunta, né? Olha só, eu vou contar uma experiência minha que não chegou nessa experiência exatamente esse ponto. Eu fui procurado pelo pastor, eu era jovem ainda, e quer dizer, ainda sou, né? Mas era mais jovem, né? Solteiro. Eu fui procurado pelo pastor e o pastor disse o seguinte: olha, o senhor deu um dom com você, um dom espiritual, mostrando uma dificuldade na sua vida. Quando ele citou ali o dom e o discernimento do dom, eu disse assim: glória a Deus. Glória a Deus, não, glória a Deus, porque eu não estava vendo essa dificuldade e o Senhor mostrou e agora eu posso corrigir algo que eu preciso corrigir na minha vida. Tá? Então essa foi uma experiência que eu tive. Não houve ali, nesse caso, perda de funções na igreja. E passei também por uma outra experiência, que é uma experiência mais complexa nesse sentido, complexa porque há muitos detalhes, não é porque foi um momento complexo, em que o Senhor orientou que eu mudasse. Eu estava numa igreja e o Senhor orientou que eu fosse para outra igreja, porque ali ele tinha um propósito na minha vida, mas eu teria que ficar um período naquela outra igreja, né, numa das nossas igrejas, aguardando antes de ter funções. E a minha experiência foi de realmente alcançar uma intimidade com o Espírito Santo maior para aquela nova fase. Então, a perda de funções na igreja, ela pode se dar para que você, jovem, seja preservado em alguma situação, e você deve glorificar ao Senhor por isso, porque é um cuidado do Senhor com a sua vida, ou pode se dar por alguma necessidade de você corrigir um posicionamento, buscar mais ao Senhor. E se você recebe essa perda, não como uma coisa que te diminua, né, mas como uma bênção e um cuidado do Senhor pela sua vida, e vai aos pés do Senhor, aí você vai viver a mesma experiência que Jó viveu. Você vai conhecer mais o Senhor, você vai amadurecer espiritualmente, você vai estar mais preparado para o exercício das funções na sequência. Você quer comentar, Andressa? Sobre mudança, porque às vezes essa dificuldade em enfrentar esse momento diferente, que é não exercer um trabalho que você investia. Então, o significado disso para você, o seu papel naquele ambiente, como que as pessoas te viam naquele lugar. E se é retirado aquilo de você, vai doer. Tá tudo bem, tá? Às vezes nós temos a lógica de que se eu admitir que dói, eu sou fraco, tá errado. É uma rebeldia? Não, vai doer, porque se você gostava, isso vai fazer falta. Isso não quer dizer que não vai ser útil. É exatamente daí que virá o crescimento. Porque vem uma mudança, você vai estranhar, você vai chegar na igreja, não é mais aquele lugar que você se senta. Às vezes o convívio com aquelas pessoas que exerciam aquele trabalho não será tão frequente. Um outro significado, o olhar das pessoas. Às vezes problemas com julgamento, isso pode trazer um estresse, sim. Mas esse pode ser um momento de mudança, amadurecimento e às vezes livramento também. Né? E todos nós vamos passar por transformações e vamos deixar coisas na vida e depois nos prepararmos para o novo. Amém. Andréia, vamos seguir? Sim, agora vou pedir para a jovem fazer uma pergunta, mas antes ela contar a experiência dela, Stephanie. Na paz do Senhor Jesus, eu me chamo Stephanie Mayra, sou da Igreja de Serra Dourada 1A, do Ministério do Pastor Moisés Ribeiro. A minha experiência é no âmbito profissional. Eu trabalhei por muito tempo em uma empresa
E chegou em um determinado momento que surgiu uma vaga e no meu setor eu era a pessoa mais indicada para ocupar essa vaga. E nesse processo de espera de quem ocuparia o cargo, houveram até especulações de que eu seria a pessoa que estaria ali, algumas pessoas comentavam, e eu criei uma certa expectativa, né? Esperando por muito tempo, e eu não preenchi essa vaga. Outra pessoa preencheu a vaga. E a minha pergunta é, eu me senti muito mal, né? Esperando, querendo muito a vaga, eu fiquei muito abatida na época. Como que nós como servos do Senhor, a gente pode lidar com esse processo de esperar uma vaga, de estar almejando que seja um concurso, e quando você está ou muito perto, ou você está e você perde. Como que o servo deve lidar em relação a isso? Primeiro, você tinha uma expectativa, né? Você perdeu algo que você nem teve. Eu quero isso e há probabilidade de que isso aconteça, mas não há garantias. Então, nós temos na vida planos e eles são positivos e necessários, mas eles não são garantidos. A flexibilidade vai te ajudar muito nesse momento. Por quê? Porque você tinha a possibilidade de promoção, mas como ela não aconteceu, e com ela provavelmente viriam benefícios, privilégios, responsabilidades, e ela não aconteceu. Então, quando ela não acontece, despede toda a sua expectativa naquela situação. Evite despedir todos os seus planos numa única situação. Então, tenha plano B, tenha outras possibilidades. Então, junto com essa nova promoção, vinha um salário menor, queria me possibilitar isso que eu quero adquirir. Então, só não vê a promoção. Não precisa despedir todos os seus planos com isso. Né? Não veio aqui. Agora, o que você aprende com isso? Quando a gente aprende com as perdas, elas nos oferecem uma outra condição de perspectiva, que isso foi útil. Quer ver? Eu não fui promovida. Será que em mim eu não tenho que investir mais na minha carreira? Tem algum curso que eu tenho que fazer? Alguma habilidade que eu tenho que adquirir? Ou será que o meu plano de carreira nessa empresa é o melhor? Será que não é hora de ver outras possibilidades de mercado? Eu não estou apta a fazer outras coisas? Esse percurso entre o que eu quero e onde eu estou, exatamente por essa via que eu montei nessa empresa, será que não tem outras? Porque nós, às vezes, nos limitamos àquilo que nós vemos. Mas há uma realidade muito ampla, tem mais aí para acontecer. Se não foi por ali, é que talvez seja para um outro lado. Ou você vai crescer, outras possibilidades que você vai investir. Agora, não precisa saltar de um cavalo e logo montar no outro, né? Peraí, hoje eu perdi a promoção. Puxa, hoje é o dia de quê? Há tempo para tudo? Hoje é o dia de chorar, não é? Hoje é o dia de reclamar um pouco, aí questiona. Peraí, quem que fala? Puxa, mas quem foi para a vaga é fluente no inglês. Então talvez é por aí que eu preciso investir. Mas essa pessoa é mais pontual? Ou não reconheceram minhas habilidades, então eu preciso investir no mercado em outras áreas. Onde mais eu gostaria? Eu estou na minha área mesmo? Será que todo o meu potencial está sendo utilizado nessa tarefa que eu desempenho? Ou eu vou ficar mais à vontade, ou outro, eu estou precisando me conhecer mais. Essas perdas podem trazer momentos de grande crescimento, mudanças impactantes e úteis. Às vezes a gente perde, daqui a pouco isso muda a nossa história, e a gente fala, olha que bom que eu perdi, que eu não consegui aquilo que eu queria, porque depois eu consegui muito mais. Andressa, eu queria pegar uma expressão que ela usou, como o servo do Senhor lida com isso, tá? É preciso que todos, e claro, o jovem também, consiga fazer, é necessário que o jovem consiga fazer a distinção. O que é que na minha vida é diferente por ser servo do Senhor e o que é igual mesmo eu sendo servo do Senhor. Então, se a questão é profissional, obviamente que o jovem, o profissional, funcionário, o empregado, ou seja, o empreendedor, seja como for, ele busca a excelência profissional. Tá? E a Andressa falou sobre isso. O fato de eu ser servo do Senhor,
eu vou ter, além da minha competência profissional, uma bênção de Deus na minha vida, que vai me conduzir naquilo que eu não posso fazer. Então, nós não podemos perder de vista. Mas, Senhor, eu sou teu servo, sou tua serva, e o outro foi e eu não fui. Né? Não, peraí. Se dependeu só da ação do Senhor, é porque ele tem outro projeto. Mas e quanto à sua vida profissional? Enquanto à sua busca pela excelência? Enquanto à sua competência dentro do ambiente, né? Há um aspecto que ele é muito interessante para a vida. Nós temos que estar atentos, isso cabe no ambiente empresarial, mas cabe também no ambiente da vida pessoal, humano, de cada um de nós, que é uma análise de todas as nossas virtudes e fraquezas, todas as nossas potencialidades e as nossas fragilidades. Quais são as suas potencialidades? E também quais são as... A gente costuma gostar muito de pensar nas nossas potencialidades. Não, mas eu sou isso. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Tá aí. E quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas fraquezas? Porque todos temos. Todos temos. E eu vou valorizar as minhas potencialidades e trabalhar as minhas fraquezas. E, por outro lado, eu vou olhar para o mercado que está... Eu digo mercado, que é uma expressão muito profissional, mas para o ambiente externo e analisar quais são as ameaças que esse ambiente me traz e quais são as oportunidades que esse ambiente me traz. Então, essa análise vai fazer com que eu esteja mais preparado para enfrentar todas as batalhas, né? A doutora Andressa falou, você perdeu o que você nem tinha. Então é uma perda no sentimento de algo que você iria desfrutar e que não desfrutou em função disso aí. Mas nós não podemos esquecer, não, eu sou servo do Senhor, então deixa eu ser relapso, deixa, né, eu ser encostado, deixa eu ser, né, preguiçoso, que o Senhor vai me abençoar. Não vai. Não vai. Pega a história de José, do Egito. Um servo de Deus, mas altamente competente no que ele fazia. Pega Daniel, a experiência de Daniel, a ponto de exercer cargos altíssimos no governo. Então, o Senhor, ele nos abençoa e nós fazemos aquilo que, né, nos é de responsabilidade fazer. Tá? E aí, nesse contexto, achei muito interessante o que a doutora Andressa disse, que é o fato de você olhar com um olhar não de inveja, não de inferioridade, não de revolta, para quem efetivamente ocupou o espaço, e buscar entender que elementos foram necessários, sejam eles de conhecimento, sejam eles de relação interpessoal, sejam eles, né, de características na maneira de trabalhar, e se organizar, porque a próxima oportunidade vai ser a sua. Então esse é um aspecto. Agora, como servos, nós temos que ser bons profissionais, bons alunos, bons estudantes e bons profissionais. Pastor, dentro ainda de vida profissional, o Abner quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Pastor, a minha dúvida é se tem como saber se a perda que nós estamos passando é uma forma de Deus nos provar para o nosso amadurecimento espiritual, ou se a ação do adversário tem como discernir isso? Vamos lá. O nosso Deus é um Deus que fala. E isso é maravilhoso. Nosso Deus não é não é uma situação abstrata, eventual, não é uma situação intangível simplesmente do ponto de vista da experiência. O nosso Deus, ele é real. Nós servimos a um Deus que é real e um Deus que fala. Então, a pergunta que você fez, tem como saber? Tem. Você vai buscar o Senhor e o Senhor vai te mostrar. Ou vai usar um outro irmão para trazer, o Senhor deu um dom a seu respeito assim, 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 e vai te responder. Se é um momento de prova que você está vivendo ali, né, e interessante que se for um momento de prova, o simples fato de você ir aos pés do Senhor, buscar dele a resposta, já vai te trazer para a aprovação, ou seja, você já vai estar vivendo aquilo que o Senhor queria que você fizesse. Se é uma luta do adversário, o Senhor vem com a solução pela sua postura de se colocar na dependência dele. Tá? Então a grande bênção é que Deus fala, Deus responde. Nosso Deus, ele está ao nosso lado. Ele conhece e muitas vezes ele espera apenas que nós nos posicionemos. A distância entre nós e a bênção está numa oração.
e Ele está esperando você fazer essa oração. Entendeu? Então temos como saber sim porque o nosso Deus fala. Amém? Andréia. Agora, pastor, a gente vai para um tema diferente, Vamos mas lá. que jovem gosta muito, que é Opa. amizade, não é mesmo, Daniel? Pode fazer sua pergunta. Paz do Senhor, eu me chamo Daniel, sou da igreja de Jardim Camburi 2 e eu gostaria de saber da doutora Andressa como nós jovens podemos lidar com as eventuais perdas de amizades que nós encontramos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida e quais estratégias nós podemos adotar para superar esses momentos. Perder a amizade para jovem é muito importante, né? O adolescente é mais ainda. Então, o primeiro grupo é a família, depois vem a turminha, e lá para os 17 a 20 anos, o amigo, ele é uma pessoa importantíssima, é como se fosse aquele apoio para vencer as dificuldades, para compartilhar as conquistas, para viver a vida, é esse amigo. E perder o contato com essa pessoa é doloroso, é uma despedida que faz sofrer, né? Às vezes você fica pensando, como é que vai ser esse dia sem essa pessoa do meu lado, que sempre estava ali? E é importante o sofrimento. Olha bem, se você é um amigo, e se você sai e não deixa nem o sofrimento, será que será importante mesmo? Então é quase uma homenagem essa despedida, esse sofrimento. Pô, estou com saudade de você, você faz falta, cara. Quando eu sento aqui, fico, cadê você naquele lugar? Ou foi você que mudou? Isso é importante. Mas isso passa também, né? Daqui a pouco, essa fase vai passar e você vai ver que essa pessoa era importante, mas você consegue fazer novas amizades, novos vínculos. Hoje nós temos recursos tecnológicos que nos aproximam de pessoas, mesmo geograficamente separadas. Então você pode entrar em contato com essa pessoa que não está na mesma igreja que você, no mesmo bairro, e não perder o contato definitivamente. Mas fazer novos vínculos é importante até para o seu crescimento e para você desenvolver essa habilidade de fazer uma amizade nova. Poxa, mas amigo igual aquele não vou ter. A gente sabia tudo um do outro, era muita cumplicidade. Eu só olhava e ele já sabia o que eu estava pensando, né? Mas outras amizades virão e essa separação pode dar essa oportunidade para você. Não precisa perder totalmente o contato, não bloqueia ele no WhatsApp. É da vida, tá bom? Muito bom. Bom, a gente agora vai ter uma experiência e quem vai trazer essa experiência é a nossa irmã Rebeca Erlacher. Ela é filha do pastor Adriano Erlacher, aqui de Vila Velha, e ela vai falar sobre a experiência de perda dela. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Rebeca Erlacher, sou da igreja de Vila Velha 3 do pastor Jerônimo. Há 6 meses, a minha mãe, uma serva do Senhor, partiu para a eternidade. Mesmo sabendo que esse era um desejo dela, sabendo que a maior alegria de um servo é estar nos braços do Pai, mesmo fazendo terapia há tanto tempo, a dor da perda é muito sentida, é sufocante. O que eu quero dizer? A quarta medida nos leva a caminhos para lidar com o luto, na razão, com os recursos daqui. Mas é maravilhoso viver na quinta medida e sentir o consolo do Espírito Santo agindo de uma forma extraordinária e inexplicável. A minha experiência é saber que é impossível ter paz no coração, ter paz na alma, se não fosse a presença de Deus. Nesses 6 meses, eu me senti triste diversas vezes, mas eu nunca me senti sozinha, vazia. Em momento algum, eu me senti sem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Rebeca. Glória a Deus, obrigado pela sua participação, né? E lembro que a gente acompanhou essa experiência sua. E, claro, eu não posso deixar de falar da minha experiência, né? Eu me lembro quando meu pai partiu para o Senhor, e eu e a minha mãe, e isso corrobora com o que você disse, Rebeca, eu e minha mãe estivemos no Manaim, logo na semana em que isso aconteceu, e nós nos encontramos com a irmã Sara Gueiros Dodge, viúva do pastor Eduardo Dodge, né? Que também há alguns anos atrás perdeu o seu esposo. E as duas amigas, a minha mãe e a irmã Sara, se encontraram. E a irmã Sara usou uma expressão, eu estava do lado e eu nunca me esqueci dessa expressão. Ela disse o seguinte: se alguém disser que você vai esquecer o seu esposo, não é verdade.
você não vai esquecê-lo. Mas o Espírito Santo tem o consolo todos os dias. Recentemente também perdi a minha mãe e posso testemunhar que essa é a minha experiência. É uma ferida que não fecha, é um vazio que não se preenche, é um buraco que nunca é preenchido, mas todo amanhecer o Espírito Santo de Deus tem o consolo. Então essa é a realidade para um caso como esse, que é quando a gente perde alguém que a gente ama. Você quer fazer algum comentário, Andressa? Permita-se chorar, tá bom? Perdeu alguém que ama, o que eu vou fazer? Primeiro chorar por isso. Nós temos exemplos na palavra de quem perdia pessoas, e aí Abraão chorou Sara, você vai ver Davi chorando o filho. Então chorar não é um comportamento que é ausente da fé, porque eu não acredito, não, você está chorando porque aquela pessoa era tão importante para você que viver sem ela não está sendo fácil. E que bom que ela tem alguém que chore por ela, não é uma honra a sua memória. Então, chore e lamente no primeiro momento, tudo que você puder, lembre-se dela. Então, preserve as fotografias, preserve as lembranças e falar na pessoa, porque às vezes fica quase um tabu em casa, não fala em fulano, porque como morreu, ciclano vai chorar. Não, fala sim, fala do que fez, lembra como é que foi a história de vida, principalmente o filho. O filho é quem vai contar a história do pai e da mãe, não é? Ficou essa missão para o filho. Ele é que vai contar como é que era essa história. Pode contar a história, o que fazia, o que não fazia. Você pode dizer que tem saudade disso e que conviver com essa pessoa era muito importante. E seja grato por ter vivido com essa pessoa. Então, eu sou grato por ter tido esse irmão, essa mãe, esse pai. Foi muito importante essas pessoas na minha vida. Aprendi, escreva o que você aprendeu, que vai levar para a vida toda, que foi essa pessoa que te ensinou. Essa dor, ela vai passar. A saudade vai ficar, a lembrança também, mas a dor que dá no primeiro momento, que aperta o peito, ela vai passar, ok? E fique tranquilo que nem sempre vai doer, sempre vai lembrar. Muito interessante, pastor Josias, que o menor versículo da Bíblia é o próprio Senhor Jesus que chorou, né? Quando perdeu seu amigo, que a gente acabou de falar agora, Lázaro. É isso mesmo. Amém. Vamos seguir, agora, André. vamos falar com o último jovem que ainda não fez pergunta, o Matheus. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Matheus, sou da Igreja de Nova Carapina 4, do Ministério do Pastor Humberto. E a minha pergunta é como nós jovens podemos lidar com a troca de igreja e com o sentimento que nós tínhamos pela igreja de acolhimento e de uma igreja que você nasceu, o sentimento que você tem na hora de sair dela. Para o jovem, então, né, cresceu naquela igreja, todo mundo conhece seu nome, sabe sua história, chama você pelo apelido, você tem a sua turminha, já sabe com quem vai comer pizza depois do culto, e trocar de igreja pode ser um rompimento de tudo isso, né? Uma ruptura nesse circuito social muito importante, e se despedir tranquilo, você vai reclamar, essa nova igreja vai parecer estranha, parece que essas pessoas não são tão legais como aquelas pessoas da outra igreja, as pessoas da nova igreja também acham você meio estranho, tá? É novo naquele organismo, então vão começar a falar com você, é um momento de transição, dá trabalho, tá bom? Dá trabalho, sai de uma igreja e ir para outra, parece quase que você está imigrando de um país para o outro, falando outra língua e vai ter que aprender tudo de novo. Mas é possível fazer novos vínculos e a vida segue para frente. Daqui a pouco lá você já vai se adaptar, vai ter uma coisa que você vai fazer, todo mundo vai te conhecer novamente, você vai ser conhecido e tem a readaptação. Na vida precisamos fazer essas flexibilidades de comportamento. É chegar num lugar novo, admitir que no primeiro momento você vai ser estranho, mas isso vai passar. E daqui a pouco você vai ser pertencente àquele grupo. Pertencer é fundamental para nós. Então, era pertencente a um outro, por isso que você vê como que dói sair daquele grupo, é fundamental. E quando você chega no novo, você vai criar novos vínculos e uma nova identidade sua ali. Quando isso estiver seguro, você vai sentir também confortável e pertencente àquele lugar.
Tem que dar tempo ao tempo e aguentar o processo. Eu sei que a geração de vocês para processo é mais desafiadora, né? Porque tudo é imediato, passa o dedinho lá e tudo se resolve na tela muito rápido, sem muitos processos. Mas é preciso vivenciar essas situações que são desconfortáveis para o seu crescimento. Uma coisa que costuma ajudar é você imaginar que já que ninguém te conhece, ninguém conhece também aquilo que você tem em você e você não gosta muito, você chama de defeito, que lá o pessoal já zoava, já sabia, não tem fulano que faz isso. Você pode se reinventar, eles não sabem. Andressa, deixa eu te fazer uma pergunta complementando essa que foi feita. Há um outro aspecto na vida do jovem que eu vou usar uma expressão que não é muito nossa do dia a dia da igreja, mas que eu acho que ajuda a explicar mais didaticamente. O jovem é muito aventureiro, aquela expectativa do desconhecido, do conhecimento do desconhecido e tudo mais. Essa expectativa, ela pode ajudar a vencer essa dor da saída, a expectativa criada em torno do lugar para onde se vai, do que vai ser descoberto. Eu me lembro muito quando eu era mais jovem, né, que eu tinha um prazer imenso de descobrir caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Eu saía com o carro e eu queria, sabe, deixa eu entrar nessa rua, onde é que vai dar? Então, eu tinha muito isso, né? Hoje eu vou daqui para minha casa com GPS, é diferente, a coisa já mudou de figura, mas essa expectativa pela descoberta, ela pode, de repente, sobrepujar a dor da saída, da perda? A curiosidade, né? Outras possibilidades. Você vai conhecer pessoas novas, elas são estranhas, mas são novas. Tem outros jovens ali, isso pode sim aliviar essa despedida e ajudar nessa transição. O que está sendo deixado é o seu papel. Não são nem tanto as pessoas, mas você com aquelas pessoas é a despedida muito importante que você está fazendo. Então, fazer de novo, até porque se você cresceu ali, quando você descobriu, todo mundo já conhecia você. Mas essa coisa de gostar o jovem é mais aberto ao novo do que o mais velho. Sim. Apesar de novo dar trabalho para todo mundo, uma criança rapidinho, em minutos, ela se adapta. Agora, quanto mais idade, mais resistência, né? Menos flexibilidade. Como eu disse, né? Hoje eu já não tenho mais a mesma disposição de ficar entrando numa rua para ver onde é que vai dar. Não, a gente já economiza para outras coisas. Eu queria explicar para você que está nos assistindo, porque há um aspecto em relação a isso que foi perguntado e respondido, porque eventualmente nós temos pessoas que nos assistem que não pertencem à igreja que está Maranata ainda, não estão acostumadas com o nosso dia a dia, a realidade. Quando essa pergunta, se eu saio de uma igreja e vou para outra, é porque nós temos muitas igrejas espalhadas no Brasil e por qualquer motivo, seja motivo de mudança de residência, seja por motivo até de um convite, olha, você está nessa igreja, agora você vai para essa outra aqui, porque por orientação do Senhor, porque ali você vai exercer uma função necessária naquela igreja, um instrumentista, há uma necessidade de um instrumentista numa igreja, e aí o instrumentista recebe uma orientação de então essa mudança de igreja para igreja se dá dentro da realidade da igreja que está Maranata. São muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, sempre tem alguma mais perto da sua residência e tudo mais, e às vezes acontece essa integração e a mudança do jovem de uma igreja para outra, e isso nos traz algo que é extremamente atenuante em relação a esse sentimento, é que nós, mesmo de uma igreja para outra, estamos no mesmo corpo, é aquela experiência de corpo. E isso você experimenta de maneira muito interessante quando você viaja. E é interessante que você pode estar na cultura que for, no país que for, mesmo fora do Brasil, quando você entra e assiste um culto da igreja que está Maranata, você tem a sensação que está na sua igreja, porque é o mesmo corpo, é a mesma doutrina, é o mesmo espírito, é a mesmo formato de culto, não é a mesma direção, são os mesmos louvores. Então isso atenua bastante esse sentimento do novo, de estranheza. Vai dar uma segurança, conheço esse lugar, eu sei como é que funciona, fico mais tranquilo. Muito bem. Explicado. Andréia? As perguntas já acabaram, mas eu queria ver com os jovens se tem algum jovem que quer fazer mais alguma pergunta. Fiquem à vontade. Stephanie?
Eu não gostaria de uma pergunta, eu queria fazer um adendo ao assunto. Recentemente eu mudei de coordenação, recentemente não, já tem um tempinho na verdade, mas é interessante uma questão que a doutora falou em relação ao novo, porque às vezes a gente vai para um outro lugar, né, e a gente fala, nossa, é novo, vai ser diferente, e aí quando a gente chega no lugar, a gente fica meio aflita, fala, meu Deus, é novo, é realmente diferente, a gente não conhece. E eu vivo isso. Eu era de uma determinada coordenação, eu me mudei, né, para morar com a minha mãe. E antes de sair da coordenação que eu fazia parte, eu fiz algumas amizades e eu falei, meu Deus, agora eu vou embora. Um pouco distante, eu vou sentir falta. E realmente, eu fui para uma outra igreja que eu fui muito acolhida, graças a Deus. Mas a gente sente sim, a gente sente falta, a gente pensa, meu Deus, como foi bom viver aquele momento, mas grato também por viver coisa nova, né, conhecer. É muito bom. É interessante, Stephanie, né, que você está falando de sair de uma coordenação para outra. Agora você imagina, nós na condição de pastor da igreja, né, às vezes você vai fazer uma readequação de grupo de assistência dentro da mesma igreja e você tem essa mesma resistência. Né? Você está dentro da mesma igreja, vai assistir o mesmo culto, no mesmo lugar, todo mundo vai continuar se vendo, mas só porque saiu de um grupo de assistência para o outro para fazer uma readequação, um está maior, vamos tirar daqui, colocar aqui e tal, para poder ficar mais equilibrado. Você vê as pessoas, né, parece que estão se despedindo. Às vezes tem até festa de despedida. Né? Despedida porque saiu de um grupo de assistência para o outro. Eu queria, Andressa, fazer, da mesma maneira que você fez uma abordagem introdutória, eu queria que você fizesse uma análise agora em relação a um momento da existência da humanidade em que nós estamos vivendo, onde se percebe, sobretudo no ambiente da juventude, cada vez mais se percebe um menor preparo para as frustrações, para as perdas, para enfrentar os momentos difíceis da vida. Eu tive conversando, inclusive, com o pastor Luiz Eugênio sobre isso um pouco mais cedo, e ele lembrou de um estudioso, um especialista na área de educação e na área de psicologia brasileiro, falando sobre, inclusive, aquela criança que ela cresce e os pais têm uma certa resistência em trazer alguma resposta ou algum posicionamento que frustre a criança, né? E o que tem acontecido, o pai, e a gente não vai, claro, mudar o foco daqui, que o nosso objetivo é tratar sobre a perda ou as perdas, às vezes o pai ele procura compensar a ausência em função da dinâmica da vida, fazendo tudo o que a criança quer. O pai não diz não, o pai passa a praticamente obedecer o que a criança quer, e essa criança cresce despreparada para a frustração. E aí as perdas acabam por ter impactos muito maiores, né, muito mais graves, muito mais profundos na vida da criança ou do jovem quando chegam à juventude, do que as gerações anteriores que nós tínhamos que nos virar, né? A frustração ela se dava no cotidiano da vida, né? Claro, fazia parte do contexto, a gente sabia que não era em tudo que a gente ia obter o resultado esperado. Eu queria que você fizesse uma análise hoje da geração e o que nós temos de mensagem para o nosso jovem acerca de como se posicionar do ponto de vista humano, psicológico, emocional, diante dessas situações. Realmente o nosso contexto atual educa não para lidar com perdas, né? E sim para conquistar. Parece que tudo vai dar certo e a criança, quando é poupada de muita frustração, porque não ouviu não, porque houve a pergunta o que você quer, essa pergunta parece familiar hoje, mas ela é recentíssima no diálogo de educação da humanidade, não existia. Pessoas com mais de 50 anos não ouviram isso, o que você quer. Porque a criança entende, se o que eu quero eu digo e é atendido, logo é só eu querer. Basta querer que vai acontecer. Ou o contrário disso vai ser muito estranho. E quando você tem uma infância que poupa a frustração, que é a hora de dizer você não pode, você quer, mas você não pode, eu é que digo o que você vai fazer, isso educava o sujeito para entender que tinham variáveis para além dele, que iriam definir situações.
outra variável que vai dificultar é que a criança só aprende a lidar com dor no início da vida quando ela sente a dor. Do contrário, a dor no corpo. Do contrário, ela não vai ter essa aprendizagem, esse repertório não vai ser desenvolvido. Quando mais tarde a vida não corresponde aos seus anseios, aos seus planos, ela não sabe lidar com o não, mas principalmente ela não sabe que ela tem uma força de enfrentamento que a faz capaz de refazer a vida depois da dor. Por quê? Porque quando ela caiu, foi um susto. Todo mundo para, todo mundo socorre. Calma aí, só caiu, ela vai levantar. Tá? É bom ensinar isso para a criança. Caiu, mas sabia, levanta. O joelho foi feito para ralar mesmo. Porque ela vai aprender que dói, ela aguenta. Ela tem uma força de tolerância, de enfrentamento. Ela suporta. E aí, lá na adolescência, virão outras dores, a rejeição, não é? Virão as dores dos planos não conquistados. Como assim não foi para mim? Dependendo da dificuldade de encontrar em si mesmo essa força, nós vamos ter um comportamento muito doloroso e de sofrimento intenso diante de perdas insignificantes, que seriam só mudanças da vida, seriam apenas etapas da vida, que é isso tudo que vocês colocaram, um relacionamento que não aconteceu, a promoção não veio, precisei mudar de turma, é só etapa da vida. É só o seu desenvolvimento acontecendo. Mas parece que não, parece que dali eu não tenho mais para onde ir. Eu não percebo saídas e soluções a partir desse lugar, por isso uma frequente entrada em adoecimentos e em situações de sofrimento muito intenso, que seriam desnecessário se houvesse outras abordagens. Não sei se ficou muito claro, então vou dar um exemplo, né? A pessoa fez um plano da vida. Você já viu que as pessoas perguntam: o que você quer ser quando crescer? Vai casar com quem? E vai morar onde? Então a pessoa vai criando um planozinho dela. Esse plano bem elaborado, que é o melhor possível que ela tem possível, beleza. Mas quem disse que a vida vai corresponder a isso? Sabe? Às vezes o caminho que ela vai ter até chegar a isso serão outros planos. E essa possibilidade de se refazer diante dos nãos da vida é que vão construindo a sua história. E é interessante lembrar que esses obstáculos e essas dificuldades constroem histórias, episódios de superação. Os episódios de superação vão fazer a sua história ser interessante. Olha lá, olha na palavra, né? Que história que é Davi contra Golias, olha o que ele teve que superar. Isso é muito interessante porque o obstáculo que está à frente do sujeito é maior que suas forças. E ele enfrentou. Aí sim construiu uma grande história. Então, quando enfrentamos obstáculos, não é hora de parar de desistir e de se entregar ao sofrimento. Peraí, é aí que começa a minha história. Que quando eu contar uma história que eu superei, essa história é uma história legal de se ouvir. Agora imagine alguém contando que tudo deu certo, que chegou na vida e o plano, quem vai ouvir isso? Nem ele vai contar para ninguém, né? Não tem ibope. Não tem graça. Boa, boa. Então tá aí a palavra dada pela nossa irmã doutora Andressa sobre essa realidade, que é uma realidade que vocês aqui e você que está nos acompanhando precisa ter sempre em perspectiva. Você pode até não ter ouvido nãos dos seus pais, mas a vida vai te trazer muitos nãos. Diante da vida, eu me lembro que a minha mãe dizia o seguinte: olha só, eu ajo dessa maneira com você para depois você não ter que enfrentar isso com a polícia. Porque você precisa ser criado, você precisa ser conduzido num caminho de retidão, como ser humano, como cidadão, dentro de uma característica de honestidade, porque isso é uma das heranças que eu tenho para passar para você. Então, esse impacto que talvez, e aqui a gente não está falando para os pais, mas está falando para os jovens, né, que serão pais um dia, mas esse impacto que você não teve ou eventualmente não teve ao longo da sua criação, certamente a vida vai te impor esse impacto e você tem que tomar muito cuidado para não estar frágil diante dessa realidade, né? É um cuidado que a gente tem que ter. Andréa,
Estamos chegando ao fim do programa, né? É o momento que a gente encerra, que a gente agradece a presença de todos. Eu quero agradecer a você, Andréia, né, por Obrigada, estar aqui. pastor. Alegria, e foi um mais uma programa gostoso, né? Foi, é um programa agradável. Falamos de perdas, ninguém gosta de perder nada, mas tem as, A não as ser peso. partes. Tem algumas perdas que a gente gosta, é verdade. Abrimos com essas palavras e vamos finalizar com elas, né, pastor? Muito E bem. eu queria agradecer a presença dos jovens, não só aqueles que estão assistindo, mas com aqueles que vieram aqui. Foi uma alegria muito grande receber vocês. São sempre bem-vindos, né, pastor? São Isso. sempre É bem-vindos. a casa de vocês. É isso mesmo. E agradecer a Karina, a Maritza, a Raíssa e o Thalisson. Só nome difícil, né? Esses jovens da produção, vou te falar. Trava-língua. É nome chique. É a turma trava-língua. Mas eles são uma bênção para nós, né? Os Glória jovens a da Deus. produção. Muito obrigada. Eles cuidam da produção e de vez em quando eu confesso, eu coloco eles em cada aperto, Andréia, Sim, né? sim. Em cima da hora e eles conseguem resolver e fazem com maestria esse trabalho. Amém? Andressa, foi um prazer tê-la conosco aqui. A paz do Senhor. E você já está sendo considerada entre os jovens que acompanham esse programa como a psicóloga que cuida da juventude. Amém, agradeço a honra, né, a homenagem. Amém. É um prazer estar com os irmãos e poder entre irmãos conversar sobre isso, sobre o comportamento humano. Amém, glória a Deus. Bom, gente, um grande abraço a vocês, Andréia, Andressa, e a gente encerra mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa, mais uma edição, mais um tema, e com certeza você vai gostar muito, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.